importância e o valor devido em relação ao teu ministério. Seja com as nossas mentes, com os nossos corações, mas principalmente, Senhor, seja com o nosso compromisso com a tua pessoa. Desperta o desejo cada vez mais de cada um fazer aquilo que fomos chamados para fazer, Pai. Que o Senhor possa estar sendo, Senhor, com cada irmão que tem contribuído com a tua casa, despertando e aumentando cada vez mais o desejo no seu coração de poder contribuir, poder compartilhar em todos os sentidos, não somente financeiramente, mas também, Senhor, em relação ao trabalho braçalmente. Te peço, Senhor, por aqueles que ainda não despertaram o desejo no seu coração, nem de trabalhar fisicamente, nem também de estar contribuindo, que o Senhor venha trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração, e fazer com que assim todos nós possamos estar com o mesmo pensamento, com o mesmo intuito de te servir. Nessa noite, Pai, usa o teu servo, o qual vai estar falando aqui da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa conduzir ele para fazer o que é de melhor, conforme aquilo que o Senhor vê que é agradável aos nossos ouvidos. Seja com cada um de nós. Cuida dessas famílias, cuida do teu povo, Pai. Pois é em nome do teu Filho que eu oro e te agradeço. Amém. Convido o nosso irmão Ademir. E nós temos só Miriam e as professoras não vieram. Pois vamos. Vai ter salinha? Pronto. Então o irmão Ademir vai orar pelas filhas de Rafael, né? Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, primeiro do que tudo, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Inclusivamente, Senhor, essas crianças que estão aqui, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida delas, de seus familiares, seus pais, suas mães. E cuide, Senhor, e lhe ensine sempre, Senhor, o caminho do Senhor a eles. Que eles possam ser obedientes a Ti, Senhor, possam prosseguir no caminho corretamente, Senhor, para que mais na frente eles não possam sofrer, Senhor, algo ruim nas suas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja dando sabedoria a eles, Senhor, para entender, compreender a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um que está aqui, Senhor. Pois é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite de novo. Hoje estamos aqui quase só os bancos mesmo, né? De domingo estava muito. Aí a palavra é uma palavra muito boa, né? Mas eu conversando mais Bia, foi o que Bia falou. E talvez a palavra tivesse feito com que um bocado dos irmãos não viesse hoje. Não sei se é, mas realmente faltou muito, né? Mas nós vamos meditar hoje nesse texto que faz muito, nos ensina muito, né? Esse texto o qual o irmão Zé Carlos leu aí, se encontra em Lucas 17, do 11 ao 19. Esse texto, ele traz importantes lições sobre fé, obediência e gratidão. E nós vimos nele aí essas três coisas que nós podemos tomar
para cada um de nós. Então, nós vimos aí que esse texto se trata de 10 leprosos, né? E nessa época eles eram pessoas excluídas da sociedade, não tinha nem oportunidade de se aproximar das pessoas, tinha uma distância marcada para que eles pudessem ficar, estacionar. Então, mas a gente vê nesse texto que esses homens, eles tinham essa doença, aquela doença chamada lepra, e eram proibidos de se aproximar das pessoas, mas eles tinham a doença, mas eles tinham também uma fé, uma obediência no Senhor Jesus. Foi o que trouxe a cura deles. Diz assim, como o irmão já leu, nós vamos ler do 11 ao 13. Diz assim, né? E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Primeira que eu fiquei me perguntando por que esses homens foram de encontro a Jesus e pararam de longe, não se aproximaram. Exatamente porque estamos falando de 10 pessoas que era proibido, excluído da sociedade por ser doente de uma doença contagiosa. Mas ao ver Jesus, eles foram de encontro, mas pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Isso, eles sentiram que Jesus tinha poder e misericórdia deles para curar as enfermidades deles. Então, por isso que eles socorreram a Jesus. Eles não se aproximaram com medo, porque já eram excluídos das pessoas. Muitas vezes, poderia até eles tentar se aproximar de alguém e ser apedrejado, porque eles eram proibidos de se aproximar das pessoas por causa das suas enfermidades. Mas isso, a sociedade não é diferente de hoje. Muitas vezes nós não se aproximamos de uma pessoa que está contagiada de uma doença como esses homens estavam, né? De uma lepra, que hoje é chamada Hanseníase. Às vezes nós não queremos se aproximar deles, temos medo de se aproximar deles, se aproximamos perto de um que está contagiado de uma lepra, dentro que nós não vemos, ou seja, contagiado de pecado, e que podemos ser contaminados através dele, porque nós não estamos vendo. As pessoas viam a doença desses homens, que era exterior. Mas Jesus tanto vê exterior como o interior. E Jesus, vendo que esses homens estavam depositando sua fé nele, né? E fizeram esse pedido a ele para que ele tivesse misericórdia deles. Jesus sempre com a sua bondade, com a sua misericórdia. Nós vimos aí no verso 14
no versículo 14, que logo que os viu, né? Logo que Jesus viu eles, aquela situação, gritando, ele lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. O que é que eu vejo nisso aí? Eu vejo muita fé nesses homens ao ver Jesus e de encontro a ele, pedindo que ele tivesse misericórdia deles, pedindo a cura daquela enfermidade. E outra coisa, no 14, a obediência deles a Jesus. Quando Jesus diz, ide e mostrai aos sacerdotes, eles não pensaram nenhuma vez, vamos, que Jesus, o mestre, está mandando nós ir, então nós temos que obedecer a ele. Esses homens, eles tinham fé, eram obedientes. E ainda é tanto, que eles tinham tanto fé, era tão obediente, que no 14 conta aí que ainda em caminho, quando eles iam, eles foram curados. Jesus viu que eles iam ali com toda fé, com toda certeza, com toda esperança, com toda obediência a ele. E Jesus é o próprio Deus, né? É onisciente. Ele sabia disso. Então ele curou eles ainda em caminho, antes dele chegar aos sacerdotes. Isso nos mostra uma fé grande e uma obediência que nós todos devíamos ter, né? Então, eles, ainda em caminho, foram curados, né? E Jesus, eu vejo, assim, Jesus sempre, ele exige algo da pessoa que está sendo beneficiado com a cura ou com algo que pede a ele. Jesus sempre exige que a pessoa faça algo, coisinha, né? Para não dizer que a pessoa não fez nada. Com esses homens, ele exigiu que eles fossem até os sacerdotes, né? Mostrasse aquelas enfermidades aos sacerdotes. E nós vimos aqui alguns outros exemplos, aqui outros textos, como a passagem que fala do cego, o cego de nascença. O que Jesus fez? O que Jesus disse a ele? Ele chegou, falou para Jesus, que era cego, queria enxergar e tal. O que Jesus fez? Parece que a Bíblia conta que Jesus cuspiu no chão ou botou água, sei lá. Eu sei que fez aquele lodo, aquela massa e rebocou os olhos do cego. O cara já é cego, né? Aí Jesus pegou a mão cheia de lama, de barro e tapou os olhos dele. Agora, você quer enxergar? Agora vá lá no tanque de Siloé, lave e se lave. E o cego saiu, né? Jesus exigiu o quê? Que ele fosse nesse tanque de Siloé. E ele foi, quando ele voltou, já voltou enxergando. Quer dizer, obedeceu a ordem de Jesus também. Igual aqueles 10 que saíram para mostrar as enfermidades aos sacerdotes. Outra coisa que nós vimos também, que não a gente vê muita fé também, é na passagem daquela mulher que sofria há 12 anos com a hemorragia, né? E ela, ao ver Jesus no meio da multidão, ela sentiu que se tocasse ao menos na roupa de Jesus, no manto de Jesus, ela seria curada. E ela meteu a cara no meio do povo, saiu e conseguiu tocar em Jesus
E no mesmo instante que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Muita fé e obediência. A gente vê nesse povo, né? Então, por falar em fé e obediência, nós, quem teve aqui domingo, ouviu uma mensagem muito boa, eu digo muito boa, e uma cobrança muito real, muito especial para quem estava aqui. O irmão Jefferson pregou falando sobre os fariseus, que eles eram muito zelosos, em muitas coisas ele obedecia na palavra de Deus. E nós, vendo eles na sua obediência em algumas coisas, e muitas coisas nós não levamos em conta, né? Mas, segundo, como o irmão falou aqui domingo, eles eram obedientes. Só que eles faziam as coisas para ser visto, né? Para se mostrar diante das pessoas, mas eles eram zelosos em muitas coisas. Só que quando Jesus foi convidado por eles para comer lá junto com eles lá, Jesus não lavou as mãos na hora que foi fazer a refeição. E eles ficaram comentando sobre isso aí. Jesus, sabendo quem eram eles, né? Que não eram pessoas puras, Jesus disse: e vocês, o que vocês fazem? Vocês lavam o exterior dos pratos, vocês lavam o exterior dos copos, vocês andam limpinho. Vocês são igual a sepulcros, bem caiados por fora, mas por dentro vocês são podres, vocês são imundos. Vocês lavam o copo no exterior. Ou seja, aí nós dissemos que a gente tem na mente que os fariseus eram ruins, mas domingo o irmão Jefferson pregando aqui sobre isso, ficou constatado que nós, para ser ruim igual aos fariseus, nós ainda tem que melhorar um pouco ainda. Eu comentando sobre essa passagem, sobre essa pregação, mas Bia disse, quando for domingo não vai ter, os irmãos não vão para a igreja por causa da pregação que foi pesada para ele. Eu digo, isso é o evangelho. O verdadeiro evangelho é esse, que nos cobra, que nos ensina o que devemos fazer. Seja pesado, mas é a verdade, é o evangelho. Então tem que ser dito, tem que ser falado mesmo. O que não aceitar, o que não quiser aceitar, pronto. Para mim, era para toda pregação ser rigorosa conosco, porque realmente a gente tem que aprender, é com as cobranças mesmo, sendo mandado fazer isso, fazer aquilo, porque se não for assim, a gente já é relaxado, e se não tiver cobrança, pior ficamos. Então, foi constatado que o irmão falou aqui, que nós, para melhorar, para ser ruim igual os fariseus, nós ainda temos que melhorar muito. E eu concordo. O irmão que se achar, né, aí cada um se sente, né? Então, irmãos, esse é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho, é o que nos cobra. Não é aquele que, né? Jesus exige aqui de todos aqui, quando ele, para fazer a cura dos 10 leprosos, ele disse, vai até os sacerdotes e apresente para eles. Eles foram, vamos, que o mestre mandou. Com o cego de nascença não foi diferente. Vai e lave lá no tanque de Siloé. E com outros mais e mais. E muitas vezes nós vemos aqui, na palavra, aqui,
O que Jesus manda nós fazer e nós não faz. Ah, mas não é Jesus que está aí, não, mas é a palavra dele, é a palavra de Deus que está aqui escrita aqui. Ele não está mais aqui em terra fisicamente conosco, mas ele deixou aqui a mensagem para ser cumprida, a Escritura, né? A Escritura Sagrada. Então, a gente tem que obedecer. É 3 coisas que esse texto nos ensina. Ó, fé, fé, obediência e gratidão. Gratidão, nós vimos que esses 10 leprosos, eles foram curados fisicamente. Mas, quando se torna em agradecer, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Né? Nós vamos ler aí do 15 ao 19, a respeito desse agradecimento, né? Então diz aí no verso 15: um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhes graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós vimos aí a importância da obediência. Jesus questionou a respeito dos outros que não voltaram para agradecer. Eles foram curados fisicamente, os 10, mas só aquele voltou quando se viu que estava curado, era lepra, voltou aos pés de Jesus para agradecer. E Jesus pergunta: e não foram 10? Cadê os outros 9? Aonde estão? Não voltou nenhum outro para agradecer. Então, o que esse que voltou para agradecer? Nós vemos a importância de agradecer, de ser grato. O que ele ganhou além dos outros? Ele ganhou, além dos outros, a cura. Ele ganhou a cura física, como outros 9. Além da cura física, ele foi salvo pela sua fé, pela sua obediência, pela sua gratidão a Jesus. Como está escrito aí no verso 19. Jesus disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se a gente for, no meu ver, ele foi salvo por ter voltado para agradecer a Jesus. Depois de ter sido curado fisicamente, ele voltou dando glória a Deus, se ajoelhou nos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus, vendo aquilo ali, deu a ele a salvação também, a cura de sua alma. Não só curou fisicamente, mas espiritualmente também. Então, irmãos, nós vemos assim que o quanto é importante a fé, a obediência, também o agradecimento. Aí você pode dizer, eu posso dizer: não, mas eu não tenho que agradecer, eu estou com saúde, eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou vivendo, estou bem demais, não estou precisando de agradecer a nada a ninguém. Será? Só em nós, todo dia, a hora que nós abrimos os olhos de manhã, está vivo, lembre que é um milagre
que Deus está nos dando, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Não precisa nós estar doentes e ser curados para agradecer ao Senhor. Não precisa nós pedir algo e Ele fazer para nós agradecer. Não, não precisa. O mínimo que nós podemos fazer é todo instante estar agradecendo ao Senhor por estar aqui, por estar com saúde, por ter o seu trabalho, por ter... Quantas pessoas não queriam? Nós não sabemos, mas eu acredito que tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor nesta noite, e estar num hospital doente, enfermo, na beira da morte. E nós estamos aqui. Muitas vezes a gente acha que não é nada não, estou bem. Não lembra nem de agradecer ao Senhor. Nós vimos nesse texto a importância de agradecer. Como esses 10 foram curados fisicamente, só um voltou para agradecer. E Jesus cobrou a presença dos outros 9. Nós vimos assim, que a gente sabe que Jesus cobra também quando nós recebemos algo que nem sequer lembra de agradecer, né? Então, a importância de agradecer. Nós vimos aí, em 1 Tessalonicenses 5:18. O que é que diz aí? E aí? Tem coisas para que nós não agradecemos? Ou seja, não precisa agradecer? Não. Ele está falando aí, né? Sede grato por todas as coisas. Por quê? Pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É a vontade do Senhor, é que eu agradeça a Ele. Independentemente de eu ter adoecido e ter pedido a cura a Ele ter me curado, dependente de qualquer coisa. Enquanto eu estiver respirando, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu estiver vivo, é uma obrigação minha, é um dever, é um mandado de Deus, a gente estar agradecendo a Ele sempre. E aí, será que a gente lembra disso? De agradecer ao Senhor ao amanhecer, quando se levanta, aí para o seu trabalho. Será que nós temos a fé no Senhor de que Ele tem poder para nos curar, para nos salvar? Será que nós somos obedientes realmente ao Senhor no que Ele manda? Domingo a gente foi questionado aqui que para ser ruim, igual aos fariseus, nós ainda tinha que melhorar muito. E essa palavra, ela ficou na minha mente como nunca nenhuma outra ficou, porque realmente eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar muito para que eu faça um pouco, para que eu seja obediente um pouco do que Jesus me pede. Então, eu vejo assim que todos precisam dessa melhora, né? Dessa obediência, dessa fé, de ser grato. Porque nós vimos... Será que aqui na igreja, por exemplo, se tem 10 crentes, aí se só um tiver fé, só um for obediente, só um for grato, então desses 10, só um vai conseguir a salvação, pelo que nós vimos aqui, na lógica desse texto aqui.
porque os 10 foram curados fisicamente. Mas só um voltou para agradecer o Senhor. Ele cobrou, ele exigiu a presença dos outros 9, que não voltaram. Mas aquele que voltou e agradeceu, Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então que nós possa colocar isso na nossa mente e entender que Jesus ele sempre cobra algo de nós, de cada um de nós. Não que nós não possa, coisas que nós não podemos fazer, mas algo que nós podemos fazer. Muitas vezes eu sou cobrado para fazer algo que eu posso fazer e eu deixo de fazer. É isso porque Deus é o Deus do impossível. Ele só faz aquilo para nós, aquilo que nós não podemos fazer. Ele sabe o que nós podemos fazer. E eu sei também o que eu posso fazer. Eu não vou me meter em coisas que eu sei que eu não sei, e eu sei que eu não posso fazer. E mais do que eu, Deus sabe. Mas aquilo que eu posso fazer, eu tenho que entender. Se Jesus manda eu fazer, eu tenho que ser obediente, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter fé que Ele está comigo. Eu posso até dizer, eu posso fazer, mas é tão difícil. Mas é isso mesmo, é o Evangelho de Jesus. Não é fácil. É difícil para todo aquele que quer seguir. Não é fácil para nenhum. Nós vimos na Bíblia a dificuldade os discípulos anteriores, que eles passaram. E nós vimos que tudinho não deixaram de ser obedientes. Não deixaram de ter a fé. Não deixaram de agradecer. Por que nós hoje entendemos tudo isso e não queremos obedecer, não queremos agradecer? O Evangelho é isso. Ele nos cobra essas 3 coisas. Então, irmãos, são 3 coisas que é necessário em cada um de nós: fé, obediência e gratidão. Sem essas 3 coisas, não há salvação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Palavra pequena com um poder imenso, né? O objetivo, acredito que deu para todo mundo entender e compreender, né? Queria lembrar aqui os irmãos que puder ajudar, né? Próximo sábado começa a nossa EBF. Orar porque não vai ser fácil, né? Queira ou não, o irmão Ademir falou uma realidade. Às vezes a gente imagina que não, mas as igrejas estão assim, né? Conforme a mensagem, se ela machucar, as pessoas já não vêm. Por mais que você imagine que não é, mas isso é uma realidade. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Os irmãos que puder, tiver condições, eu sei que não vai ser fácil a IBF, mas Deus tem nos abençoado através desse trabalho. É o único trabalho que está tendo, então aqueles que puderem se empenhar no sábado, venha para poder a gente junto poder conduzir essas crianças e fazer o melhor, não para nós, né, mas para que o nosso Deus possa ser glorificado através do trabalho. Okay? Hoje era para ser a Santa Ceia, mas nós vamos deixar para o próximo domingo, né? Quem era para pregar hoje também era o pastor Pedro. Foi feita uma troca, que ele está viajando, só chega essa semana, ele só vai estar aqui conosco domingo. Então os irmãos também estejam orando por cada família, né? A gente precisa, né? Fazemos muitos projetos, né? Mas esquecemos de Deus. Esquecemos de voltar para agradecer a Deus. Esquecemos de retornar e pedir a direção de Deus.
E às vezes a gente sai do caminho justamente por causa disso, né? Mas enfim, vamos encerrar, vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus, encerrando. Bem lembrado. Pois é isso aí. Vamos orar? Querido e grandioso Deus, mais uma vez, Senhor, muito obrigado por tudo. Sei, Senhor, que não mereço estar aqui. Sei que não mereço estar na tua casa, mas o Senhor é misericordioso e eu clamo pela tua misericórdia para comigo, para com a minha família. Seja com cada irmão, nos leva para os nossos lares, Senhor, nos conduz a fazer tudo aquilo que possa estar de bom agrado durante a semana, seja nas nossas casas, seja no trabalho, seja onde quer que for. Que possamos ser realmente pessoas que possam te servir. Remove, Senhor, o pecado e tudo aquilo que tem nos atrapalhado de ter um bom relacionamento contigo. E muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi transmitida hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Pois é em nome do teu Filho que eu oro e te agradeço. Amém.